Você já se perguntou por que o enjoo surge e como lidar com essa sensação desconfortável? Hoje, exploraremos as diversas causas, sintomas e estratégias de alívio para o enjoo. Descubra a variedade de fatores, desde intoxicação alimentar até condições médicas subjacentes, que podem desencadear o enjoo. Veremos sintomas como náusea, vômito, tontura e aprenderemos a reconhecer sinais de alerta que indicam a necessidade de ajuda profissional. Te mostrarei dicas práticas para minimizar o enjoo em diferentes situações, seja em viagens ou no dia a dia. Prepare-se para uma jornada informativa e descubra como enfrentar o enjoo de maneira eficaz. Vamos lá, Lifer! O enjoo é uma sensação desconfortável no estômago que muitas pessoas conhecem. Ele pode vir acompanhado da vontade de vomitar. Isso acontece quando algo perturba o equilíbrio do nosso corpo, afetando principalmente o sistema gastrointestinal. A sensação de náusea, que é comumente associada ao enjoo, pode variar de leve a intensa e, às vezes, pode ser seguida pelo ato de vomitar, que é quando o corpo tenta se livrar de algo indesejado no estômago. Tontura também pode ocorrer, especialmente quando estamos em movimento ou em situações que afetam o ouvido interno. A intensidade e duração desses sintomas dependem do motivo subjacente ao enjoo, que pode ser algo temporário, como viajar de carro, ou indicar um problema de saúde mais sério. É essencial identificar a causa do enjoo para poder tratá-lo da maneira certa, seja ela algo temporário e inofensivo ou se for resultado de uma condição médica mais grave. E lembrando que se esses sintomas persistirem ou forem preocupantes, é sempre aconselhável procurar a orientação de um profissional de saúde. Causas incluem intoxicação alimentar, resultante do consumo de alimentos ou água contaminados, e infecções virais, bacterianas, que podem inflamar o trato gastrointestinal. O enjoo do movimento, conhecido como cinetose, ocorre em viagens de carro, avião ou barco, devido ao conflito entre sinais sensoriais e movimento percebido. Enxaquecas podem incluir náusea, especialmente antes ou durante a dor de cabeça. O enjoo matinal é comum na gravidez devido a mudanças hormonais. Certos medicamentos, como quimioterapia, podem ter enjoo como efeito colateral. Distúrbios do ouvido interno, como a labirintite, podem causar tontura e enjoo. Condições médicas mais sérias, incluindo problemas no fígado, rins, pâncreas ou distúrbios neurológicos, também podem manifestar sintomas de enjoo. A complexidade dessas causas destaca a necessidade de uma abordagem individual. Vamos ver quais são os sintomas mais comuns. O enjoo é uma sensação desagradável no estômago que muitas vezes é acompanhada pela vontade de vomitar. O corpo, como uma resposta natural, pode induzir o vômito para se livrar de substâncias indesejadas no estômago. Outros sintomas comuns incluem tontura, especialmente quando estamos em movimento, salivação excessiva, sensibilidade aumentada à luz e ao som durante episódios de enjoo, e a pele pode ficar pálida devido à redistribuição do fluxo sanguíneo. Esses sintomas não afetam apenas o corpo, mas também podem causar desconforto emocional, especialmente em situações de ansiedade ou estresse. O enjoo pode impactar a qualidade de vida, dificultando a realização de atividades cotidianas e gerando preocupações constantes. Entender esses sinais é importante para lidar eficazmente com o enjoo. A intoxicação alimentar, frequentemente associada ao enjoo, acontece quando comemos ou bebemos algo contaminado com germes, toxinas ou substâncias ruins. Esses germes, como bactérias ou vírus, presentes em alimentos mal preparados ou água contaminada, podem causar problemas no estômago, resultando em sintomas como náusea, vômito e diarreia. Alimentos crus, mal cozidos ou mal lavados e água contaminada são fontes comuns de intoxicação alimentar. Os sintomas geralmente aparecem algumas horas a dias após a ingestão
e incluem náusea, vômito, dor na barriga, diarreia, febre e, em casos graves, desidratação. A intoxicação alimentar irrita o estômago, fazendo com que sintamos náuseas para tentar expulsar as substâncias irritantes. Além disso, pode aumentar a produção de fluidos no sistema digestivo, contribuindo para o desconforto do enjoo. Para evitar isso, é essencial cozinhar os alimentos adequadamente, praticar boa higiene alimentar, manter-se hidratado e procurar ajuda médica se os sintomas persistirem. Outra causa para o enjoo pode ser a infecção gastrointestinal. Essas infecções, provocadas por vírus e bactérias, frequentemente desencadeiam episódios de enjoo, impactando o sistema digestivo. Norovírus, rotavírus, adenovírus, salmonella, E. coli, campylobacter e shigella são exemplos desses agentes infecciosos, transmitidos por alimentos contaminados ou água. O processo de infecção envolve a invasão do trato gastrointestinal, multiplicação desses micro-organismos e uma resposta inflamatória que resulta em irritação, desencadeando sintomas gastrointestinais, como náusea, frequentemente seguida por vômito e diarreia. Além dos desconfortos gastrointestinais, a desidratação é uma preocupação, especialmente devido à perda de fluidos causada pela diarreia e vômito persistentes. Medidas preventivas incluem práticas rigorosas de higiene, garantia da qualidade da água consumida e cozimento adequado dos alimentos. A reidratação torna-se crucial para compensar a perda de fluidos em casos de infecções gastrointestinais e a busca por ajuda médica é essencial se os sintomas persistirem ou piorarem. Além das intoxicações alimentares e infecções gastrointestinais, existem diversas outras formas comuns de enjoo que podem ter origens variadas. Aqui estão algumas delas. Doença do movimento. Sentir-se enjoado e tonto durante viagens de carro, avião ou barco. Isso acontece porque nosso corpo recebe sinais confusos sobre o movimento. Enxaquecas. Algumas pessoas têm náusea e até mesmo vômitos durante uma crise de enxaqueca. Isso pode ser desencadeado por coisas como mudanças no sono, estresse ou certos alimentos. Problemas psicológicos. Transtornos como ansiedade, estresse intenso ou depressão podem se manifestar fisicamente, incluindo sentimentos de enjoo. A relação entre a mente e o corpo é crucial nessas situações. Problemas de ouvido. Distúrbios no ouvido interno, como a labirintite, podem causar tontura e enjoo. Condições médicas como problemas no fígado, rins ou pâncreas também podem contribuir para sentir-se enjoado. É importante considerar todos os aspectos da saúde de uma pessoa para entender a causa específica do enjoo. Certo, estou sentindo tudo isso. O que posso fazer para aliviar os sintomas? Quando você está se sentindo enjoado, independentemente do motivo, algumas coisas simples podem ajudar a aliviar esse desconforto. Veja estas dicas que nós listamos. Descanso. Tire um tempo para relaxar em um lugar tranquilo. Estresse e cansaço podem piorar o enjoo, então é bom se acalmar e evitar muitos estímulos externos. Hidratação. Beba água ao longo do dia para se manter hidratado, especialmente se estiver vomitando ou com diarreia. Pequenas refeições. Opte por comer porções menores com mais frequência em vez de grandes refeições. Evite comidas gordurosas, apimentadas ou difíceis de digerir. Medicamentos sem prescrição. Alguns remédios de venda livre para náusea podem ser úteis, mas sempre consulte um profissional de saúde antes de usar qualquer medicamento. Relaxamento. Técnicas simples de relaxamento, como respirar profundamente, meditar ou praticar yoga, podem ajudar a diminuir o estresse e aliviar os sintomas de enjoo. Se os sintomas continuarem, piorarem ou estiverem relacionados a outras preocupações de saúde, é importante procurar um médico para obter um diagnóstico correto e um tratamento específico. Vamos falar sobre algumas maneiras específicas que algumas pessoas acham úteis para lidar com o enjoo, além das recomendações gerais.
Uma delas é a acupressão, uma prática da medicina chinesa que envolve pressionar pontos específicos do corpo. Um ponto comum para o enjoo é o neiguan, localizado na parte interna do pulso. Pressionar esse ponto com o polegar ou dedos médios, de forma firme e confortável, pode ajudar mantendo a pressão por alguns minutos enquanto respiramos profundamente. Outra abordagem são as pulseiras de acupressão, feitas para estimular continuamente o ponto P6 ao longo do dia. Elas possuem um botão que aplica pressão constante nesse ponto. Algumas até têm ímãs para a acupressão magnética. É importante notar que a eficácia dessa técnica pode variar de pessoa para pessoa. Ok, mas ainda não entendi o que é isso de ponto P6. Não se preocupe, eu coloquei na tela algumas imagens da pulseira de acupressão para que você entenda melhor como funciona. Existem outras estratégias específicas, como usar óleos essenciais, como hortelã-pimenta e inalar gengibre. Algumas pessoas também encontram alívio consumindo gengibre em forma de chá ou cápsulas, sempre sob orientação médica. Evitar odores fortes e reduzir estímulos visuais intensos são também estratégias específicas. Optar por aromas suaves, manter ambientes bem ventilados e evitar alimentos com odores fortes são passos importantes. Reduzir estímulos visuais, como evitar leitura durante o movimento e preferir ambientes bem iluminados, também pode ajudar. É importante entender que a sensibilidade a odores e estímulos visuais varia entre as pessoas. Então é necessário adaptar essas estratégias de acordo com a resposta individual. Viajar é incrível, mas para algumas pessoas, o enjoo de movimento pode ser bastante desagradável. Veja como reduzir esse desconforto durante as viagens. Escolha assentos mais estáveis, como sobre as asas em um avião, na parte central de um navio ou na frente de um ônibus. Durante o movimento, fixe seu olhar em um ponto fixo no horizonte para ajudar a estabilizar seu sistema visual. Evite ler ou ficar muito tempo no celular durante o transporte, pois isso pode piorar o enjoo. Mantenha os ambientes bem ventilados para reduzir a sensação de confinamento e o risco de cinetose, doença do movimento. Antes da viagem, opte por alimentos leves e fáceis de digerir para evitar desconfortos no estômago. Beba pequenos goles de água ao longo da viagem para garantir que você esteja bem hidratado. Considere o uso das pulseiras que estimulam o ponto específico no pulso, pode ajudar no controle do enjoo. Certifique-se de descansar bem antes da viagem para evitar a fadiga, que pode piorar os sintomas de enjoo. Evite ambientes com odores fortes, pois podem aumentar a sensação de náusea. Experimente o gengibre em diferentes formas, como chá, biscoitos ou cápsulas, já que ele tem propriedades antieméticas. Se possível, abra as janelas ou mantenha uma corrente de ar para evitar o acúmulo de odores e melhorar a circulação de ar. Ouça músicas suaves ou sons relaxantes para criar um ambiente tranquilo durante a viagem. Essas dicas simples podem fazer uma grande diferença para tornar sua viagem mais confortável. Se você estiver enfrentando episódios frequentes de enjoo, é importante estar atento a alguns sinais que indicam a necessidade de procurar ajuda médica. Por exemplo, se o enjoo continuar por um longo tempo, mesmo após tentar medidas em casa, ou se os sintomas forem muito intensos, resultando em desidratação, é hora de consultar um médico. Se o enjoo vier acompanhado de sinais de infecção, como febre persistente, sangue nas fezes ou vômito com sangue, isso também é motivo para procurar ajuda. Outros sinais de alerta incluem sintomas graves como dor abdominal intensa, perda de peso inexplicada, icterícia, pele ou olhos amarelados, especialmente se você já tem alguma condição médica pré-existente, como diabetes, problemas cardíacos ou distúrbios gastrointestinais. Se você estiver tomando medicamentos e suspeitar que o enjoo pode estar relacionado a eles, ou se houver dificuldade para respirar, dor no peito ou qualquer sinal de emergência médica, é essencial buscar ajuda
imediatamente. Quando se trata de lidar com o enjoo, é fundamental ter em mente que cada pessoa é única e não existe uma solução única que funcione para todos. A abordagem para alívio pode variar de pessoa para pessoa. Minha sugestão é que você experimente essas diferentes dicas abordadas nesse vídeo, ajuste conforme necessário e, se estiver enfrentando preocupações persistentes, busque a orientação de profissionais de saúde qualificados. A jornada para o bem-estar é contínua e é importante que você se dedique a cuidar da sua saúde. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais informações, não hesite em procurar ajuda. Sua saúde é uma prioridade e estamos torcendo por seu bem-estar. Continue cuidando de si mesmo. Este vídeo foi patrocinado por você, o coração pulsante desta comunidade. A produção de nossos vídeos demanda horas de esforço e dedicação. E se você deseja nos apoiar ainda mais, simples gestos fazem toda a diferença. Curta e compartilhe com sua família e amigos. É incrível contar com pessoas como você, que se importam com o que fazemos. Queremos ouvir a sua voz. Compartilhe conosco o que achou deste conteúdo e quais histórias ou tópicos você gostaria que explorássemos no próximo vídeo. Afinal, este canal é feito para você e sua opinião é mais do que essencial. Obrigado por nos assistir e por ser parte ativa deste universo que estamos construindo juntos. Sua presença faz toda a diferença e estamos animados para continuar trazendo mais conteúdos que esperamos que você ame. Até o próximo vídeo e, mais uma vez, obrigado por ser incrível.